Meus amados irmãos, vamos abrir as Escrituras Sagradas, concluindo, com a graça de Deus, o terceiro capítulo da primeira epístola de Pedro. Lendo a parte final agora do capítulo 3. Aproveitamos a ocasião para abraçar a todos fraternalmente em Cristo Jesus, muito especialmente aqueles que nos visitam, aqueles que cultuam conosco via internet, pessoas em outros países, inclusive jovens nossos que estão estudando fora. Em algumas ocasiões eles acompanham. Nosso abraço fraterno a todos. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo e sendo instrumento de Deus, estava consolando uma igreja peregrina e perseguida, uma igreja afrontada, considerada como um lixo da sociedade, e essa perseguição toda exatamente por causa da fé, por causa do testemunho do Senhor Jesus Cristo. Esse era o crime daqueles cristãos, serem cristãos. Esse era o crime, confessar Jesus como Senhor e Salvador. Homens e mulheres, moços e moças, crianças órfãs, uma igreja perseguida, dispersa. E Pedro consola, Pedro fala a respeito de esperança, fala de uma alegria, inclusive a expressão dele, alegria indizível e cheia de glória. Fala sobre a pessoa bendita de Jesus, o conteúdo da fé, sua obra, sobre sofrimento, testemunho da igreja e a relevância da igreja neste mundo. O pastor Cláudio iniciou a mensagem de hoje lembrando exatamente isso. Quem somos? E por que é que estamos aqui? Por que existimos? A igreja tinha essa consciência. Pedro havia falado a respeito do sofrimento injusto. Você, mesmo tendo feito o bem, sofreu. E aí, olhe comigo, o verso 17, que ele está concluindo o pensamento, e ele está dizendo: porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Amém. Que palavra maravilhosa é a palavra de Deus. Irmãos, sem dúvida nenhuma, nós temos aqui alguns dos versículos da Bíblia que são, sem dúvida nenhuma, uma das passagens mais difíceis da Bíblia a ser interpretada. É bem que eu preferia que Cláudio estivesse pregando aqui, ou Kleiber, né? Essa é uma das passagens mais difíceis mesmo. E dia desses, numa reunião com os pastores e os obreiros, o pastor Kleiber lembrou uma afirmação do pastor Leandro Lima, quando esteve aqui em 2012, e eu achei muito relevante para trazer aqui nesse início. Disse pastor Leandro: a palavra de Deus é inspirada. A interpretação da palavra de Deus não é inspirada. Então, queridos,
nós precisamos ler as Escrituras Sagradas com os óculos do Espírito Santo, usando a expressão de um velho pastor. E carecemos da iluminação do Espírito Santo. Nós precisamos sempre aplicar aquele princípio básico da hermenêutica: Escritura interpreta a Escritura. E eu gosto de me lembrar do destaque que Lucas deu aos crentes de Bereia, posto que ouviam a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus com toda a avidez, e conferiam Escritura com Escritura para ver se de fato era assim. Então nós precisamos fazer isso. Há assuntos da Bíblia que são difíceis. Obviamente que um dia iremos conhecer tudo. Inclusive o próprio Pedro, na segunda carta, ele faz uma referência ao apóstolo Paulo. Ele diz: Paulo escreveu coisas difíceis. Olha, Pedro, um apóstolo, dizendo que algumas coisas escritas por Paulo eram difíceis. Então, que Deus nos dê a graça para que a gente fique com aquilo que está claro, que está revelado, e aquilo que não estiver tão claro, que a gente deixe na economia de Deus e diga: Senhor, tem misericórdia, ilumina os olhos do nosso coração. Gosto muito da oração do Salmo 119. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Para quem gosta de polêmica, uma passagem bíblica como essa, dizendo que Jesus pregou aos espíritos em prisão, ou então o versículo 6 do capítulo 4, pois a este fim foi o evangelho pregado também aos mortos, né? Para quem gosta de polêmica, esse texto é ótimo. Mas que Deus nos dê a graça de não nos desviarmos daquilo que o Senhor nos revelou, daquilo que é essencial. Eu queria então, de forma bem objetiva, dividir essa mensagem em 4 partes. A primeira delas é bem pequena, você vai perceber. Eu queria, em primeiro lugar, destacar aqui o exemplo de Cristo, o Salvador sofredor. Estavam aqueles nossos irmãos queridos sofrendo, sendo torturados, tendo seus bens confiscados, sem direitos, sem que pudessem na sociedade reivindicar qualquer coisa. Injustamente estavam sofrendo inclusive por haverem praticado o bem. E essa palavra foi como um bálsamo para eles, queridos, porque quando o cristão sofre cruel e injustamente por causa da fé, o que o texto está dizendo aqui, em primeiro lugar, é que ele, o cristão, está percorrendo o mesmo caminho percorrido pelo Senhor Jesus. É isso que ele está dizendo aqui. Se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal, pois também Cristo morreu. E ele já havia falado sobre isso no capítulo 2, falando aos servos, aos escravos, que muitas vezes tinham senhores que eram cruéis, e que os agrediam e os humilhavam, e eles tinham ferimentos no corpo. E aí Pedro escreveu pelo Espírito Santo, capítulo 2, verso 18: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus, isso agrada a Deus, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente.
carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Louvado seja o nome do Senhor. O que Pedro estava dizendo, queridos, é essa verdade. O cristão sofredor sempre deve se lembrar que tem um Salvador sofredor. E eu sei que isso acontece com a gente na hora do sofrimento. Por que isso está acontecendo comigo? Será que Deus não está vendo? Será que Deus não está ouvindo? Por que isso acontece comigo? Às vezes a gente quer reclamar porque essa injustiça toda está acontecendo. Que o Espírito Santo nos conduza, queridos, e nos traga à memória o exemplo nosso, o modelo nosso, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele sim, o único que pisou nessa terra e que sofreu absolutamente, injustamente, Ele é o nosso modelo. Essa é a primeira verdade que eu queria deixar para o seu coração, para o meu coração, e foi essa a verdade que o Espírito Santo deixou para o coração daquela igreja peregrina, o exemplo de Cristo, o Salvador sofredor. Agora, há um outro aspecto, e esse é o segundo ponto. Nesses dois versículos, 17 e 18, especialmente a primeira parte, o apóstolo Pedro, pelo Espírito Santo, sintetizou as mais profundas verdades a respeito da obra de Cristo. Olhe que, com poucas palavras, o Espírito de Deus deu sabedoria a Pedro, e ele sintetizou coisas profundas com poucas palavras. Olhe aí para a sua Bíblia. A primeira verdade que se destaca aqui é que ele morreu uma só vez pelos pecados. Primeira verdade, queridos, é que a obra de Cristo é única e não é necessário que seja repetida. Olha que coisa maravilhosa. O sacrifício do Senhor Jesus foi único, perfeito, completo. Não há necessidade de repetição do sacrifício. O sacrifício foi completo. Eu separei aqui, alguns irmãos fazem anotações, eu vou citar a essência do texto, sem ler o texto, para a gente ganhar tempo agora e para que você estude depois. Por exemplo, Romanos capítulo 6, verso 10, Paulo diz que ao morrer, ele morreu uma vez por todas. O escritor aos Hebreus, no capítulo 7, verso 27, ele faz uma referência aos sacrifícios que eram oferecidos a Deus pela instrumentalidade dos sacerdotes. Aqueles sacrifícios eram repetidos, eram constantes. Eles faziam isso constantemente, porque tudo aquilo era uma sombra da realidade em Cristo Jesus. E eles repetiam esses sacrifícios. No entanto, Cristo, diz ele lá, Hebreus 7, 27, fez um sacrifício único, perfeito, não há necessidade mais de ser repetido. O mesmo escritor, aos Hebreus, no capítulo 9, verso 28, diz que Cristo foi devotado uma vez só para levar os pecados de muitos. E ainda em Hebreus, capítulo 10, verso 10, diz que nós somos santificados pela obra do corpo de Cristo, feita uma vez para sempre. Então, queridos, a obra de Cristo, ela é única, ela é perfeita. Palavras do Senhor Jesus, lá na cruz, está consumado. É essa verdade. O sacrifício do Senhor Jesus foi absolutamente eficaz e não há necessidade de ser repetido. A segunda verdade que a gente aprende aqui, dessas verdades essenciais, é que o sacrifício de Cristo foi pelo pecado. Na verdade, ele está falando aqui a respeito de expiação. Vejam aí o texto. Cristo morreu uma só vez para sempre pelos pecados. Naquele belo capítulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, quando ele fala sobre a doutrina da ressurreição, ele começa a falar sobre a essência do evangelho por ele pregado. E ele diz lá no início, especialmente no verso 3, 1 Coríntios 15, Cristo morreu por nossos pecados. Gálatas, capítulo 1, versículo 4, diz que
Cristo deu-se a si mesmo por nossos pecados. Quando você volta a Hebreus, e há uma relação muito bonita entre Levítico e Hebreus, trabalho sacerdotal, porque o escritor aos Hebreus, ele mostra que Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior a Arão, ele é um sacerdote superior, a sua obra sacerdotal foi superior, que o sacerdote, quando se aproximava de Deus para interceder pelo povo, ele fazia confissão pelos seus próprios pecados, porque ele também era um pecador. No entanto, Cristo, ele ofereceu-se a si mesmo, ele era o sacerdote e ele era a oferta. E essa é a ideia aqui do sacrifício de Cristo pelo pecado, lá em Hebreus 5, de 1 a 3, mostrando a função do sumo sacerdote, era oferecer sacrifícios pelos pecados, e Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Essa é uma verdade que se destaca na carta aos Hebreus, o sumo sacerdote que penetrou os céus, e ele nos preparou o caminho. 1 de João, capítulo 2, filhinhos, não pequeis, se porventura alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e ele é propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Propiciação nos lembra da Arca da Aliança, ficava lá no lugar santíssimo, no Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote tinha acesso àquele lugar, uma vez por ano, no dia da expiação. E o propiciatório era uma tampa, a tampa da arca. Sobre essa tampa estavam 2 querubins, olhando um para o outro, com as asas abertas. O sumo sacerdote colocava ali o sangue. A glória de Deus se manifestava, mostrando o favor de Deus, o perdão de Deus. Houve um tempo que, por causa do pecado do povo, Deus ordenou a Moisés que colocasse dentro da arca uma porção do maná, a vara de Arão que floresceu, lembram-se? E as tábuas da lei. Todos esses eventos lembravam a rebelião do povo. Quando o povo reclamou e murmurou, dizendo: nós estamos enfastiados desse pão, estamos cansados do maná. Ah, que saudade das panelas de carne do Egito, das cebolas, dos alhos, dos pepinos. E de uma forma tão louca, eles chegam a desejar o tempo da escravidão, e quando estavam lá na escravidão, clamaram ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo. Uma porção de maná. As tábuas da lei, lembram-se, quando Moisés veio com as tábuas da lei, o povo estava em uma grande orgia, tinham feito um bezerro de ouro, dizendo: esses são os deuses que nos tiraram do Egito. E a vara de Arão, quando daquela sedição, estavam questionando a autoridade espiritual de Arão, e foram colocadas as varas ali diante do Senhor, e a vara de Arão floresceu. Queridos, todos aqueles instrumentos lembravam o pecado do povo. No entanto, havia uma tampa, o propiciatório, e a Bíblia diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Olha que coisa maravilhosa. Por que é que nós temos acesso ao trono da graça? Por causa do sangue de Jesus. Porque temos acesso ao trono da graça por causa dele, o grande sumo sacerdote. E é isso que Pedro está dizendo, consolando a igreja. Vocês estão sofrendo injustamente, é melhor que sofram por causa da prática do bem. Mas lembrem-se que o Senhor Jesus sofreu. Mas ele diz mais: Jesus é exemplo para nós em sofrimento, mas há uma coisa que ele fez e ninguém é capaz de fazer, é essa obra completa. A sua morte foi perfeita e completa, uma única vez. A sua morte foi pelo pecado. A ideia aqui é de expiação do pecado. A terceira verdade que o texto diz é que o sacrifício de Cristo foi vicário. Ele morreu uma só vez pelos nossos pecados, e o texto diz aqui: o justo pelos injustos. O sofrimento de Cristo foi por nossa causa. Aquele que não merecia sofrer, padeceu em nosso lugar, por nossa causa. Queridos, nós não podemos banalizar a mensagem da cruz, não podemos banalizar a mensagem do Evangelho. Nós precisamos
ter isso na mente e no coração. Ele morreu e a sua morte foi vicária, substitutiva. O justo morreu pelos injustos. Ele levou sobre si nossos pecados, nossas transgressões, nossas rebeliões e nos deu da sua justiça. O Evangelho é a mensagem da graça de Deus. Mas há uma outra verdade maravilhosa aqui. Vejam como Pedro, inspirado pelo Espírito de Deus, com poucas palavras, ele fala sobre coisas tão profundas. A morte foi uma única vez para sempre. Foi para a expiação do pecado. Ela foi substitutiva, uma morte vicária. O justo morreu pelos injustos. Mas ele diz algo maravilhoso aqui. A obra de Cristo foi para nos levar a Deus, nos conduzir a Deus. Olhe, isso alegrou tanto o meu coração quando eu estava estudando. A palavra que Pedro usa aqui, ela tem dois panos de fundo. Quando a gente olha para o Velho Testamento e a gente olha para o Novo Testamento. A expressão aqui, levar-nos a Deus. No Velho Testamento, essa expressão é usada para se referir àqueles sacerdotes que eram levados à presença de Deus. Por exemplo, Êxodo capítulo 29, versículo 4, a ordem de Deus foi a seguinte: então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Essa é a ideia. Pedro está falando aqui que a obra de Cristo foi para nos levar a Deus. Segundo a instrução do Senhor, somente os sacerdotes tinham o direito de se aproximar de Deus. Quando o templo estava pronto, havia um átrio das mulheres, um espaço para os gentios, um espaço para os israelitas. Mas somente, volto a dizer, o sumo sacerdote tinha acesso ao lugar santíssimo, ao santo dos santos, somente ele. E não era todo dia. Na verdade, era uma vez por ano apenas. Olhe que coisa. As pessoas não tinham esse acesso. Somente o sumo sacerdote. Em contraste com tudo isso, Pedro está dizendo, o Senhor Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, Ele mesmo nos conduz a Deus. Essa é a ideia. Ele nos conduz a Deus, por causa de sua obra, nós temos acesso a aprender Deus. Irmãos, eu sei que a gente pode até aprender teologia, a gente pode até ficar com a teologia na mente, a gente pode aprender conceitos, a gente pode aprender doutrinas. Agora, se essas verdades não nos forem ensinadas pelo Espírito de Deus, se essas verdades não chegarem a nós pela iluminação do Espírito de Deus, nós ficaremos apenas inchados, mas não alimentados. Nós seremos apenas informados, mas não transformados. Por isso que a Bíblia diz que o saber ensoberbece, o amor edifica, o saber ensoberbece. Às vezes é possível saber tanto e ter uma alma tão árida, tão seca. Saber muita teologia e não ter adoração, não ter devoção, não ter gratidão, não ter adoração, não ter louvor. Quando Paulo falava sobre essas coisas profundas, percebam em suas cartas as chamadas doxologias, que são expressões de adoração, de louvor. Bendito seja Deus. Quando ele está falando sobre a obra do Senhor, ele não tem outra atitude a não ser bendito seja Deus. Adoração. Que essas verdades caiam no nosso coração, queridos, e nos levem à gratidão e à adoração. Esse verbo que Pedro está usando aqui, ele é usado no Novo Testamento em 3 ocasiões. O verbo significa dar acesso. Vejam que a ideia que ele está dizendo aqui é que a obra de Cristo foi para levar-nos a Deus. Então o verbo significa dar acesso, introduzir. E o substantivo
significa o direito de acesso, o direito do acesso, ou seja, o resultado. E o Novo Testamento faz 3 afirmações sobre isso. Primeiro diz que, mediante o Senhor Jesus, Paulo diz lá, Romanos 5,2, nós temos acesso à graça. Efésios 2,18 diz que, mediante o Salvador, nós temos acesso a Deus, o Pai. E Efésios 3,12 diz que, através do nosso amado Senhor Jesus, nós temos a segurança de chegar confiantemente a Deus. Isso não é coisa de só menos, né? Eu e você, que graciosamente fomos alcançados pelo Senhor, a quem Deus graciosamente se auto-revelou, iluminou os olhos do coração, nos deu acesso ao trono da graça, à presença de Deus, mediante Jesus, por causa da sua morte. E Pedro estava sendo instrumento do Senhor para dizer à igreja, longe de vocês ficarem murmurando, reclamando, por que é que estamos sofrendo injustamente? Olhem para Jesus, vejam, ele sim sofreu injustamente, porém, muito mais do que isso, meditem na obra de Cristo, o servo sofredor. Ele morreu uma única vez, ele morreu pelo pecado, ou seja, uma única vez, obra completa, morreu pelo pecado, expiação, uma morte vicária, o justo morreu pelos injustos. Ele morreu para nos levar a Deus, nos conduzir a Deus. Isso é algo extraordinário. E agora, pela ação do Espírito Santo, a gente pode se dirigir a Deus dizendo, Abba, Pai, meu Pai, Paizinho, meu Pai, nós temos acesso ao trono da graça. Que o Espírito de Deus nos ilumine. Mais uma vez eu volto a dizer que o Espírito de Deus nos dê entendimento. Talvez, queridos, essa iluminação, essa ação poderosa do Espírito de Deus revolucionasse a nossa devoção, revolucionasse a nossa vida de oração, revolucionasse a nossa vida enquanto adoradores, para que a gente compreendesse bem o que significa estar na presença de Deus, bem dizer a Deus, fazer tudo para agradar a Deus. Terceiro lugar, terceira verdade que eu queria destacar, é esse texto polêmico, né? Jesus foi e pregou aos espíritos encarcerados. Você olha aí o verso 19 desse capítulo 3 e o verso 6 do capítulo 4. A ideia do texto aqui é que no espaço de tempo entre a sua morte e a sua ressurreição, Jesus pregou o evangelho àqueles que, durante o tempo de sua vida terrestre, não tinham tido a oportunidade de escutá-los. Lembram-se que nós temos uma afirmação de fé no credo apostólico, que é uma confissão de fé pessoal, né? Temos aprendido isso aqui na igreja, inclusive, a diferença entre um credo e uma confissão. O credo era uma confissão pessoal. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, eu creio em Jesus Cristo, eu creio no Espírito Santo, na igreja. E diz que o Senhor Jesus desceu ao Hades, né? O Hades, né? A ideia aqui, e a ideia dessa palavra é o lugar dos mortos, né? Eu tinha separado alguns textos aqui, mas eu creio que lendo todos esses iria cansá-los, eu não vou fazer. Mas Isaías 38, 18, Salmo 6, 5, Salmo 30, verso 9, Salmo 88, 10 a 12, Salmo 115, 17, Eclesiastes 9, 10, todos esses versículos falam exatamente disso, o lugar dos mortos, né? Agora, lembrando Leandro Lima e Kleber, como a escritura é inspirada, mas as interpretações não são, né? Há várias interpretações sobre esse texto, né? Por exemplo, separei algumas aqui apenas, compartilhar com vocês, né? Por exemplo, uma interpretação diz o seguinte: essa pregação foi feita nos dias de Noé, quando Cristo pregou em espírito aos homens ímpios nos dias de Noé. Ou seja,
o Cristo pré-existente, foi em espírito e pregou nos dias de Noé. Essa é uma interpretação. A gente olha assim, não encontra muito respaldo, né, para esse tipo de ideia. Segunda interpretação que eu queria destacar aqui, essa passagem não se refere a Jesus. Vejam bem como as pessoas são criativas, né? Aqui não está dizendo que foi Jesus quem pregou. Na verdade, essa passagem se refere a Enoque. Enoque é um personagem da Bíblia bastante interessante, né? Porque a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Enoque não viu a morte, pois Deus o trasladou para que ele não visse a morte. Enoque andou com Deus. E no livro de Enoque, né, que não é um desses livros apócrifos que aparecem na Bíblia que os acrescentou, no livro de Enoque, capítulo 12, está escrito que ele foi enviado do céu para pregar aos anjos que haviam se relacionado com mulheres mortais, que é a interpretação de Gênesis 6, que na verdade, até agora recentemente, os professores da escola dominical tiveram um curso com o reverendo Leandro, e ele falou de Gênesis 6, da interpretação, não é? Mas eu queria dizer que meu posicionamento aqui, e até seguindo a linha que o pastor Cláudio falou pela manhã, é daquela interpretação tradicional. Eu particularmente não creio nisso, em anjos, né, se relacionando com as mulheres mortais, né? Mas quem interpreta assim diz que Enoque foi ao Hades e pregou aos anjos caídos e condenados. Terceira interpretação, que Jesus foi ao Hades e pregou somente aos espíritos daqueles que foram pecadores e desobedientes nos dias de Noé. E de fato, quando nós olhamos aqui para o texto, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Agora, até aqui tudo bem nessa interpretação, mas quem interpreta assim, acrescenta algo, diz que isso é uma evidência de que ninguém está excluído da misericórdia de Deus. Ou seja, aqueles homens eram os piores de todos os pecadores, mas mesmo assim, foi-lhes concedida a oportunidade de arrependimento. Se a gente olhar para o texto não está dizendo aqui que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão para que eles se arrependessem. Não é uma ideia de que, no texto não dá essa ideia, de que mesmo depois de morto alguém pode ter uma oportunidade para se arrepender. Até porque a Bíblia mesma diz, depois da morte segue-se o juízo. Depois da morte segue-se o juízo. E quando Jesus contou a parábola do rico e Lázaro, o rico atormentado fez um pedido: que alguém fosse à casa dos seus irmãos, pregasse a eles, para que eles não fossem parar naquele lugar. É a parábola que Jesus está contando. E na parábola o Senhor ensina, eles têm os profetas, eles que ouçam os profetas. Depois da morte não há nenhuma possibilidade de arrependimento, depois da morte segue-se o juízo. Uma outra interpretação: Jesus pregou aos anjos caídos, porém não lhes anunciou salvação, e sim uma condenação final e irrevogável. A ideia também se fundamenta na interpretação de Gênesis 6, dizendo que os anjos foram tentados pela beleza das mulheres mortais, vieram à terra, a seduziram, geraram filhos, aqueles gigantes perversos, cuja maldade era tão grande que estavam constantemente ocupados em coisas perversas. É certo que a Bíblia fala a respeito de anjos em prisão, mas mais uma vez, particularmente tenho dificuldade em aceitar essa interpretação de Gênesis 6:8. O próprio Pedro, aqui na segunda carta, no capítulo 2, no 4º versículo, ele diz: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas
reservado juízo, ele está falando sobre o juízo de Deus, né? Os anjos, o juízo de Deus sobre o mundo antigo, nos dias de Noé. É sobre isso que ele está falando, especialmente para falar sobre o juízo de Deus contra os falsos mestres, né? Há uma outra interpretação também, vejam que coisa mais inusitada, não é isso que o texto diz, que Cristo pregou somente àqueles que no passado tinham sido justos, e ele os tirou do Hades e os conduziu ao paraíso de Deus. A questão é, qual o fundamento dessa interpretação? Onde está isso escrito aqui? E eu creio, queridos, que o suficiente para todos nós é ficar com o que o texto diz. O texto diz que Jesus Cristo, entre sua morte e ressurreição, foi ao mundo dos mortos, e ali ele fez essa proclamação, a proclamação da verdade, do evangelho, da sua vitória. Eu creio que nós deveríamos ficar aqui. E há duas coisas que eu creio particularmente que importam aqui nessa passagem, que nós não deveríamos ficar polemizando aquilo que não está claro. É a mesma coisa da gente tentar dizer o que é o espinho na carne do apóstolo Paulo. Se a Bíblia não diz, por que é que eu deveria dizer que ele é alguma coisa? Eu não preciso ficar especulando essas coisas. Deixe-me ficar com aquilo que está claro que a Bíblia diz. E eu creio que o que realmente importa nessa passagem tão difícil são duas verdades. Primeiro, Jesus desceu ao Hades. Isso implica que ele morreu real e verdadeiramente. Aqueles que negaram a ressurreição de Jesus, diz que ele não morreu, que ele desmaiou e outras coisas mais. Mas, na verdade, o fato de a Escritura dizer ele desceu ao Hades, significa que ele morreu verdadeiramente. Ele morreu real e verdadeiramente. E a segunda verdade, ele desceu ao Hades. Isso significa que o seu triunfo é literalmente universal. Há um texto que talvez nos encha o coração agora dessas verdades. Quando Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, 9, 10, ele diz assim: aquele que subiu ao céu é também o mesmo que desceu às partes mais baixas da terra. Queridos, verdadeiramente ele morreu, mas ele ressuscitou. Isso é que importa. Isso é que importa, é o significado da morte de Cristo, os efeitos da morte de Cristo. E a certeza de que ele está vivo, que ele ressuscitou. E em quarto e último lugar, quarta verdade que eu queria dizer, e talvez a coisa mais especial que eu queria compartilhar agora para concluir, está no verso 22. Isso é que é importante. O verso nos fala a respeito da completa vitória de Cristo. Este Senhor, a quem nós confessamos como Senhor e Salvador, esse Jesus, cujo nome exaltamos, esse Jesus, cujo nome cantamos há pouco, ele é o Rei da Glória, ele é o Rei da Glória. Esse Jesus, como lembrou o presbítero Fernando, a quem esses moços, esses estudantes que foram mortos lá em Oregon, esse Jesus a quem eles confessaram como Senhor e Salvador, esse Jesus que tem sido confessado em vários lugares do mundo, exatamente agora, quando muitos dos nossos irmãos, homens e mulheres, moços e moças, estão sofrendo por causa da fé, estão sendo executados pelo Estado Islâmico, por outros grupos, por outros regimes. Esses homens e mulheres de Deus, eles têm uma convicção, e essa é a convicção que deve explodir em nosso coração, é a completa vitória de Cristo. É o que diz o verso 22, o qual depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Depois da sua ressurreição, é fato que ele morreu, é fato que ele desceu ao Hades, mas é fato que ele ressuscitou, foi assunto aos céus, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e agora estão-lhe sujeitos, diz o texto, os anjos, as autoridades, as potestades.
Não existe nada no céu e na terra que não esteja debaixo do domínio do Senhor Jesus. Ele venceu a morte. Ele é o Senhor. Até os poderes angelicais e demoníacos lhe estão sujeitos. Ele tem toda a autoridade. Como escreveu Paulo aos Filipenses, ele recebeu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Queridos, como a palavra de Deus é maravilhosa, como deveríamos amar as Escrituras. Como o salmista orou, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Resumindo, apóstolo Pedro escrevendo pelo Espírito de Deus, aqueles irmãos, sofram, queridos, mas sofram pela prática do bem. Se alguém tiver de sofrer, não sofra pela prática do mal, não seja um transgressor. Mas, se tiver de sofrer por haver praticado o bem, isso é grato diante de Deus. Olhem para Jesus e vejam que ele sofreu injustamente. Ele sim sofreu injustamente. Essa é a primeira verdade. Segunda verdade, olhem para a obra de Cristo. A obra dele foi perfeita e completa. Por isso, queridos, não há necessidade da repetição do sacrifício. Fico às vezes incomodado com algumas pregações que falam, especialmente quando pedem dinheiro, né? Fazer um sacrifício. O sacrifício já foi feito, uma única vez, perfeito, completo. Ele disse, está consumado. Pelo sacrifício de Cristo nós temos a expiação dos nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. Pela morte de Cristo nós fomos substituídos. O justo morreu pelos injustos. Pela morte de Cristo nós temos acesso à presença de Deus. Olha que verdades maravilhosas. Ele desceu ao Hades, pregou aos espíritos em prisão. Não cabe a mim especular quem eram esses espíritos em prisão. Na verdade, o que importa para nós é que ele desceu ao Hades. E se ele desceu ao Hades, é porque ele morreu. Verdadeiramente ele morreu. Real e verdadeiramente ele morreu. E o seu triunfo é universal. Até no lugar dos mortos, o seu triunfo foi manifestado. E essa verdade gloriosa e maravilhosa, queridos, o Senhor a quem servimos, Ele é quem reina e governa. E eu quero citar Leandro de novo aqui naquela bela lição, Apocalipse, que tanto encheu o meu coração, aquela visão do trono, aquela igreja perseguida, sofrida, e ele ensinou aquele princípio, a maneira como a gente vê o céu muda a forma como a gente olha para a terra. Que Deus nos dê essa graça. Queridos irmãos, a nossa esperança está no nome bendito de Jesus, o Senhor da igreja, o Senhor de todo homem, o Senhor da nossa vida, o Senhor da história. Quem é presidente da República? Dilma é presidente, Lula voltou, opa, parece que é ele de novo. A gente se incomoda, que a gente é brasileiro, a gente fica preocupado. Eita, o PMDB, esse partido oportunista, voltou com tudo agora. Agora eles têm poder. Quem está mandando é o PMDB. Já foi Renan há alguns dias, agora é o PMDB. Eles vêm com tudo aí. Queridos, isso nos entristece, porque nós somos brasileiros, nós participamos da vida, nós temos cidadania aqui também, nós nos entristecemos com a violência, com a corrupção, com os desmandos, com os discursos mentirosos. Isso nos incomoda a todos. Mas que a nossa esperança esteja viva, queridos, porque existe alguém que tem o controle da história, e é o Senhor Jesus. Talvez seja pouco para nós fazermos essa comparação, nossa realidade no país. Mas para aqueles nossos irmãos que estão na iminência de serem decapitados pelos membros do Estado Islâmico,
essa palavra traz um alento para eles. O meu Redentor vive. O meu Redentor vive. O Senhor Jesus reina. Irmãos nossos que agora estão presos, torturados, essa verdade pulsa nos seus corações. Está difícil, está duro, estou sofrendo, mas o meu Senhor reina. O meu Senhor reina. Que essa verdade vibre no nosso coração e nossa vida seja para a glória de Deus, queridos. Que Ele nos abençoe, que Ele aplique ao nosso coração a sua palavra. Nós vamos fazer uma oração, o pastor Cláudio vai orar, depois vamos ficar em pé, nós vamos cantar depois Ceifeiros do Senhor, e depois do cântico, o pastor Kleiber vai nos pedir com a impetração da bênção. Vamos orar ao Senhor.